ele segura. Boa noite, pessoal. Eu tava segurando, assim, forte. Era só uma leveza do medinho. Boa noite, pessoal do Face, que depois vai nos assistir. Sejam todos bem-vindos. E eu convido, então, a todos a nossa prece inicial. Respirem fundo. Com certeza, cada um está aqui. Temos o propósito, o aprendizado de buscar a luz do Pai, a misericórdia. Então vamos nesse momento nos entregar, né? Estarmos aqui por inteiro e recebemos todas as benfeitorias que vêm de Deus, que vem dessa plende de irmãos espirituais que já trabalharam na casa, já prepararam a casa para depois fecharmos com o passe final. Pedimos a esses irmãos que cuidem das nossas crianças, dos pré-adolescentes, adolescentes na mocidade, e que não somente nós encarnados, mas que os espíritos aqui presentes também recebam toda a sua misericórdia, Pai, a sua paz, o seu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade sempre acima da nossa. O pão de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, contrair novos débitos, e livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Deixa eu só posicionar que eu tô assim do tamanho de um elefante mini. Acho que a câmera não mente. Brincadeira, gente, sou linda. Bom, hoje eu trouxe uma lição para nós do livro Fonte Viva. Não é esse livro. Vou mostrar para vocês o meu livro. É que ele está despencando, então eu vou segurar aqui, quando minha mãe ficar brava, ele está despencando. Bom, essa lição, aparentemente, quando a gente pega para ler, é uma lição muito simples, mas que traz um ensinamento para nós, para essa nossa busca da harmonia, a nossa busca de seres melhores. Mas eu vou desligar a música. Esqueci. Eu não consigo, gente, você acredita? Estou dançando, cantando. Bom, o livro Fonte Viva faz parte de uma coleçãozinha de Emmanuel, deixada por cada liçãozinha do Cristo. Então tem Fonte Viva, tem o Pão Nosso, tem Vinha de Luz. Ai, gente, me ajuda, acho que tem mais um. Senão veja de mensaginhas. Eu acho que é esse trio. Vocês conhecem? Fonte Viva, Vinha de Luz. Sinal verde é muito bom para mensagens. E esses livrinhos, eles são bem gordinhos, assim, grossos, e pega um pedacinho de Jesus e Emmanuel destrincha, né, a lição que traz para nós. A de hoje é do Fonte Viva 106, tá? Depois, quem quiser reler em casa, chama-se Sirvamos ao Bem. Que, se a gente for buscar ali uma análise de português na frase, não é sirvamos bem ou sirvamos no bem, é sirvamos ao bem. E quando Emmanuel faz essa análise, né, em João 1,5, que diz assim: a luz resplandece nas trevas. A continuação desse dito no Evangelho é: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a retiveram. Né? Então significa, nós podemos ter quilômetros de trevas, de escuridão, mas que, se passarmos por uma brechinha de luz, a treva é toda quebrada ali, né? A escuridão é toda quebrada por essa luz. Imaginem quando a gente está numa estrada escura, né? Como é que a gente reconhece outro carro, né? Pelo farol, pela luz que vem, quebra aquela escuridão. Então, a luz resplandece e a treva pode estar assim, bastante ali,
ela vai ser quebrada por essa luz. Então esse ensinamento para nós tem que ser do nosso, ou melhor, pelo nosso interior. A gente precisa pensar nisso, que um pouquinho de luz que a gente cultive começa a quebrar toda a treva, toda a escuridão, toda a aflição que existe dentro de nós. E essa busca da luz em nós, a lição diz: sirvamos ao bem. Interessante que Emmanuel colocou o nome dessa lição, sirvamos, porque quando a gente serve alguém, a gente faz por espontânea vontade. A gente não espera a recompensa, como a palavra trabalho nos traz. Podia ter colocado aqui, trabalhe ao bem, mas Emmanuel optou por sirva ao bem. Porque se nós conseguirmos buscar essa luz dentro de nós e colocarmos ela em prática no nosso dia a dia, com certeza a gente está trabalhando não somente por nós, mas conseguimos com o tempo trabalhar pelo outro, pela coletividade. E nessa busca, a gente precisa querer ou aceitar fazer mudanças dentro de nós, o que não é fácil. É a nossa transformação íntima, emocional, moral, material, muitas vezes. É a nossa mudança, o nosso querer de ser outra pessoa. Porque muitas vezes a gente busca a casa de religião, né, como nós, a casa espírita, outros, evangélico, catolicismo, buscamos uma casa de religião e nós achamos, pelo simples fato de estarmos aqui, né, de nos confraternizarmos, de tomar o passe, de ouvir, a gente vai fazer essa transformação. E a gente não vai se a gente não quiser. Se a gente não der o primeiro passo, né? E pode estar toda a espiritualidade, né? Os anjos, os bons espíritos, todos em volta de nós, nos intuindo, mas se não partir da nossa decisão, como tudo que a gente faz na vida, ninguém vai fazer por nós. Então, nessa busca desse equilíbrio, de ser um pouco mais de luz na treva, nós nos vemos muitas vezes sozinhos no caminho. Tem o pessoal que iniciou o curso do Espiritismo, né? Iniciação ao Espiritismo, tem vários aqui. No primeiro dia, no segundo, a gente vem falando bastante de que quando a gente busca mudança, muitas vezes vem ao nosso encontro coisas não favoráveis para essa mudança. E a gente começa a sentir uma solidão ao caminhar. A gente começa a perceber que aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente gosta de conviver, né? E a gente não tem que se afastar deles, mas muitas vezes, né, eles não contribuem, não torcem para que essa mudança na busca da luz aconteça. No entanto, a nossa persistência, a nossa insistência, o nosso caminhar, muitas vezes vai mostrando para essas pessoas que a gente está ficando um pouquinho melhor. E não estamos falando, como eu sempre digo aqui, não estamos falando de um ser superior que vamos nos transformar, não vamos falar de arrogância, nada disso. E nem que quando buscamos a nossa luz, os nossos desafios e os nossos problemas desaparecem. Não. Essa busca incessante, né, de Cristo, da moral, ela traz para nós recursos, porque as provas, elas vão muitas vezes, o caldo delas vai engrossando. A gente vai percebendo que as coisas chegam e você pensa, nossa, se fosse há 2 anos, eu não teria força para enfrentar esse desafio. E hoje eu tenho através de Cristo. Então, quando sirvamos ao bem, é que façamos por nós primeiro e depois pelo coletivo que está ao nosso redor. A lição, né, traz então para nós uma reflexão individual, uma decisão individual. É claro que se a gente conseguir fazer em família, né, é muito mais gostoso.
Mas muitas vezes a gente vê ali dentro do atendimento fraterno, pessoas que não conseguem nem fazer evangelho no lar, porque os outros familiares não aceitam, né? Então é muito difícil. Mesmo assim ele caminha, e olha que diz Emmanuel em cima dessa frase de Jesus: não te aflijas porque estejas aparentemente sozinho no serviço do bem. Aparentemente, porque nós sabemos que bons espíritos estão torcendo por nós. Quando é o momento dessa decisão da mudança, eles vibram. É uma festa fraternal no céu por nós. É dizendo, nossa, acordou, vamos em frente agora. Vamos agora ajudando. Então, aparentemente, a gente está sozinho, mas não está. E pelo caminho a gente conhece as pessoas aqui, vai em outra cidade, ou hoje então com a rede social, vai conhecendo pessoas e uma história vai dando força para outra, um vai dando força para outra e a gente vai caminhando. A gente pensa que está sozinho porque a gente muitas vezes quer levar aqueles que já estão conosco na jornada e eles não querem. Né? Estou falando de amigos próximos, familiares, mas muitas vezes eles não querem. E a gente precisa respeitar. Como Jesus respeitou a cada um. Como Jesus, com a sua superioridade vibracional, jamais disse, viu, você sabe muito menos que eu, você é bem menos que eu, e vamos então me seguir. Não. O que ele disse? Se queres. A decisão é sua, não é minha. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente de um mundo vasto, à maneira de um lavrador, né? Ele foi ali deixando as sementes, sem instrumentos de trabalho, diante de uma selva imensa. Essa selva, Emmanuel quer representar, de uma forma metafórica, os acontecimentos externos da nossa vida. As coisas, muitas vezes, que não dependem de nós. E muitas vezes as provas que chegam à nossa vida, né? Que se fala, quando a gente às vezes fala assim, mas quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Parece que quanto mais eu rezo, parece que os problemas dobraram, né? Então, são aqueles acontecimentos, os desafios que nós não contávamos, mas como eu disse lá no início, são os desafios que chegam. E ainda bem que nós estamos traçando o caminho, mesmo que seja bem devagar, porque através dessa busca é que a gente acha força, né? Nem por isso, Jesus sozinho, sem primeiramente reunir seus apóstolos, nem por isso o cristianismo deixou de surgir, de aparecer, de surgir. Olha, claro que Jesus veio, né? Ele é o governador da terra. Ele chega aqui com uma missão, com M bem maiúsculo, né? De trazer a sua moral, de trazer os ensinamentos. Ele vibracionalmente não tem comparação com qualquer outra pessoa encarnada na Terra, né? E ele vem então e traz, e obviamente que não acho que ninguém esperava falha de Jesus, né? Ninguém, como Deus, agora não como Deus, pôs ali Jesus, que é Cristo, que é um dos Cristos do universo, sabia que contaria com ele, que ele teria, né, essa missão, mas Deus, só um parênteses, ele conta com as nossas falhas, porque ele sabe das nossas imperfeições. Então nós não podemos ter medo de caminhar. Nós não podemos ter o medo de buscar, né, essa luz para abrir a treva. Porque nós somos capazes. Nós temos a centelha divina dentro de nós. E quando Jesus disse, vós sois deuses, poderás fazer o tanto quanto ou mais que eu. E aí esse Deus, ele está conversando essa semana, é com letra minúscula, tá? Porque nós, criaturas, jamais seremos o Criador. Nós somos as criaturas, mas nós devemos e podemos caminhar à perfeição e com o tempo, porque Jesus é um espírito que foi criado por Deus,
né? E chegou a esse nível vibracional que ele tem. Quando ele diz, vós sois Deus, poderás fazer tanto quanto eu ou mais, ele quis mostrar que a gente tem o potencial para a gente não desistir. Mas não é fácil, né? Porque essa selva ao nosso redor, né? Essa selva, ou seja, o mundo externo ao nosso redor não traz somente os acontecimentos que vão chegando na nossa vida, mas traz também as pessoas conosco reencarnadas que muitas vezes foram desafetos e que nós reencontramos para que possamos ajustar e transformar em afeto, né? E são as chances que nós vamos tendo na reencarnação, de reencarnação em reencarnação. E aí, olha só, para buscar nossa luz, nós precisamos muitas vezes dar atenção ao desafeto. Parar, porque ao afeto é fácil. A gente quer estar junto, a gente quer conversar, a gente tem afinidade. A quem é desafeto, eu não estou falando agora que vocês saem na rua, gente, abraçando todo mundo. Estou falando dos desafetos perto da gente, tá? Família, kit que vem com o marido, com a esposa, né? São muitas vezes desafetos, né? Mas tem gente que vem com o nosso parente e a gente sente super afim, né, Lu? Parece assim que reencontro. Porque a gente precisa dos afetos também para dar conta. Não é verdade? Senão, só desafeto não dá. Então, esse mundo, essa selva em nosso torno, precisa ser refletida, precisa ser trabalhada por nós. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que ele trazia consigo mesmo, não se prevaleceu da superioridade para humilhar ninguém. Que é aquilo que eu disse, sem arrogância, sem dizer, ai, mas eu já vou no centro, já faço curso de espiritismo. Né? E eu então dou palestra de Valdo, que dá ao povo, eu exponho o evangelho para nós, né? Nós temos, na verdade, mais ainda o que resolver, nada por acaso, né? Então aqui, jamais chegar no outro, né, e se achar porque está vindo tomar paz. Muitas vezes as pessoas ainda não despertaram. E quando despertam, são muito mais espiritualizadas que a gente, né? Acima de todas as preocupações, Jesus buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Mesmo que essas situações sejam contrárias à nossa vontade, mesmo que essas situações sejam obstáculos para a busca da nossa luz, nós não podemos parar. Nós precisamos continuar servindo ao bem, nosso próprio, com certeza, e depois vai, né, emanando ao nosso coletivo. Uma coisa natural. Eu não preciso fazer uma coisa estampar na rede social que eu estou fazendo bem, né? Eu não preciso, porque vai ser a sua atitude naturalmente percebida pelos outros. Claro, a gente faz coisa, aparece, mas eu digo assim, há pessoas que acham que estão fazendo coisas e precisa, a necessidade de estampar. Isso não está buscando luz, está buscando ainda mais, né, se envaidecer. É totalmente diferente. Então a gente precisa tomar cuidado. E quando a gente percebe que fez uma coisa legal, fez uma coisa boa, a gente se sente muito bem, né? Às vezes nós somos imperfeitos, às vezes falamos assim, ai, tira uma fotinho, põe, ai, conto. Não! Se segura, porque não precisa. Quem nós somos verdadeiramente vai aparecer a todo momento, né? Não adianta eu ter essa cara de santa aqui em cima e depois vocês conhecerem minha reputação, uma cidade desse tamanho, né? Então, assim, perfeição jamais, mas aí, o que a gente fala? Nossa, que diferença de pessoa, né? A gente percebe, né? As máscaras caem, né? A gente é perceptível, mesmo a vibração de um para o outro, né? Jesus, olha agora, gente, agora é pra gente pensar, gente, agora presta atenção. Presta atenção.
Jesus não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Ai, quando eu quero a minha verdade, não, porque as pessoas precisam ouvir o que é verdade. Mas às vezes a verdade é minha, serve para mim, cabe para mim, não cabe para o outro. Gente, a medida de Jesus, não faça ao outro o que não queres para si próprio, é a melhor medida. Claro que você vai sentar, conversar, ela começa a falar uma coisa, ou outra, a gente não concorda, para ali. Fala, Ju, é isso aí, Ju, né? Vamos, você acha isso, eu acho aquilo, eu tive outras experiências na vida que me trouxeram essas razões, você tem outras, então, é fácil fazer isso, não é? Sobe aquele orgulho, aquele vermelhão, esquenta, e você fala, eu vou resolver isso, né? E Jesus, não perdeu tempo com isso. Porque quanto mais nós fazemos isso, mais a gente permite que a treva tampe todos os espaços de luz possíveis. A gente vai fazendo apagar um pouquinho de luz que estava ali sendo cultivado dentro de nós. Ele instituiu o reinado salvador, de que se fizera mensageiro, olha só, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Eu volto a dizer, a verdade aparece. Então bater boca, criar polêmicas, não há porquê. Às vezes você sabe que você está conversando, tentando falar para a pessoa, não é verdade, vamos dizer, um fato que a gente sabe, não é verdade, para de discutir. Porque aquela vibração da discussão vai te fazer mal. E uma hora a verdade chega. Mas também não é para falar, eu disse para você, também não precisa. Né? Se a pessoa vem muitas vezes e fala, olha, você me desculpa, aquele dia eu estava errado. Mas você fala, eu tenho que te explicar, né? Eu já tinha visto, já tinha ouvido, já tinha lido. Mas a pessoa não está naquele momento pronto para receber. E pense nessas situações, como a gente vive essas situações todos os dias. Em casa, no meio profissional, instituições, grupos, onde quer que tenha pessoas, a gente vive isso, né? A gente quer ser o dono da verdade, porque o nosso orgulho, muitas vezes, fala mais alto. Quando Jesus disse, né? Se bateres na sua face, dê a outra, é isso que ele quer dizer. Não é pra gente ser conformista, acomodado, mas é perceber até o quanto vale a pena eu estar ali, argumentar, falar. Às vezes não é naquele momento, daqui 2, 3 dias você consegue conversar de novo. Né? É achar, né, a hora, talvez palavras mais certas, não é fácil. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Né? Muitas vezes a gente faz, né? E fala, gente, parece só eu estou remando contra a maré. Continue. Se tivermos um seminário aqui no sábado, no dia 11, ela disse que muitas pessoas perguntam para ela, né? Quando que eu sei que eu estou fazendo certo, né? Uma coisa assim, que eu estou fazendo a escolha certa. Ela falou, eu sempre digo, e a gente lê sobre isso, ela tem estudos em psicologia, psicanálise, escute o seu eu. Talvez o que seja certo para ela não é para ela, mas é para mim. E se é certo eu tomar essa decisão, escute o seu coração. E vão ter muitas pessoas em volta dizendo, você está louca? Para, recolha-se a si e diga, mas por que eu fiz essa escolha? Eu estou bem com isso? Né? Porque nem sempre o que a gente faz, primeiro a gente tem que fazer para agradar. Mas muitas vezes as pessoas, muitas vezes por bem, dizem assim, nossa, Mari, mas tem certeza? Né? Então, não sei o que é o certo, o que é o errado, o que é verdade, o que é mentira. Eu preciso ser eu mesma. Se nesse momento ser eu mesma é isso, não desvie do seu caminho. Porque lá na frente,
Se você perceber que não foi, quem fez a escolha? Você é o próprio responsável. Porque se você for no dela e aí não deu certo, vai criar ranço, rixa, mágoa. Não tem que ser do outro. Tem que ser o meu caminho do meu coração. E coração, antigamente acreditava que era o cérebro, né? Que era de onde a gente tirava os pensamentos. Então vamos unir mente e coração. E refletir nas nossas opiniões, nas nossas escolhas. Sirvamos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões, agitações em que o mal vai se expandindo. Sai fora dessa vibração, né? Foge à sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros de chama brilhante de uma vela, não é? A gente fala assim, poxa, se eu tivesse uma vela agora que acabou a luz, e uma vela, aí você vê o rosto do outro, né? Mas, olha que interessante, basta um leve sopro que alguém dá para acabar essa luz. E Emmanuel faz essa parte, a comparação que ele faz, basta um leve sopro, basta a nossa falta de vigilância, a nossa invigilância mental, emocional, para que a luz de novo se apague e a treva cresça. Então muitas vezes a gente está caminhando, muitas vezes se sentindo cansados, né? Nessa busca, vem algo de encontro e a gente sente que apagou, Não desistamos, vamos achar outra vela, outro pedacinho de fósforo e vamos continuar. E essa centelha está dentro de nós. Aí vocês vão pensar, nossa, fácil, né? Falar, não é. Muitas vezes essa escuridão cobre, né, a nossa mente, a gente não consegue achar um direcionamento. É o momento da humildade no nosso coração de pedir o auxílio, né? Seja numa casa religiosa, seja para um amigo, seja para o pai, para a mãe. Pedir o colo, falar, eu preciso de um direcionamento. E aí é deixar totalmente o orgulho de lado. E o que é humildade? É reconhecer quem nós realmente somos. É reconhecer as nossas potencialidades e as nossas fraquezas. E se for um momento de reconhecer fraqueza, que seja, e vá buscar ajuda. E depois a gente se fortalece novamente. Então, que cada um de nós sirvamos ao bem buscando a nossa luz. Luz não discute, luz não polemiza, não disputa nada com ninguém. Fácil, né, gente? Não entra em querelas inúteis, né? Discussõezinhas bobas. Não diminui ninguém. A luz não humilha, ela não ofende as pessoas. Ela respeita a consciência de cada um ao seu redor. A luz, ela simplesmente resplandece naturalmente de cada um de nós. Ela apazigua, ela fortalece, ela reergue a cada um de nós e ela consola. Então, aquele ensinamento, né? Sejamos luz onde quer que o Pai tenha nos colocado. E muitas vezes Ele nos coloca em turbilhão para que nós sejamos luz. Durante a pandemia, muitas pessoas procuravam a gente por rede social, perguntando qual era a visão do espiritismo, o que tinha que fazer, né? E claro que nós somos cristãos, nós temos fé, mas houve momentos de muito medo, né? Não é? A gente via aquilo na TV, né? Pessoas assim, desencarnando, né? A gente começou a ver na Europa, não tinha mais lugar para enterrar pessoas e tal, a gente via que foi perdendo. Eu me lembro, né? De quando houve o primeiro caso no Brasil, houve o primeiro caso de socorro e foi daí de desencarne. E aquilo, né, trouxe para nós assim, meu Deus, né? Tá acabando. E
na rede social, muitos espíritas, né, de grande garbo e estudo, foram trazendo pra gente que a gente tinha que apaziguar, que a gente tinha que apacentar as mentes, que quem nos procurasse, a gente podia falar, olha, eu estou também com medo, mas vamos confiar. Porque antes de qualquer coisa existe o nosso Pai misericordioso. E se Ele está permitindo, se Ele permite os turbilhões nas nossas vidas, é para que a gente aprenda a ser forte. Né? Não tem aquela que a gente recebe lá de bom dia, boa noite, né? Percebi que sou forte no momento que a dor veio, né? Porque Deus nos fortalece, né? Os bons espíritos nos fortalecem, mas para que a gente sinta, a gente precisa permitir que a nossa mente realmente queira mudar e queira transformar quem nós somos, né? Não seremos luz da noite para o dia, não seremos luz totalmente resplandecente dessa encarnação para outra, mas a encarnação, ela chama presente, porque é o momento da gente buscar esse crescimento, nos iluminar para poder ser luz para o outro. E se a gente não sentir, a gente não consegue nem ser para si próprio, né? Quem dera para auxiliar o outro, a humanidade, ou quem quer que esteja ao nosso lado. Então essa é a nossa mensagem. Nós vamos encerrando com uma prece. Eu tenho certeza que cada um de nós veio aqui buscar fortalecimento, equilíbrio. E nesse momento do passe, que finaliza ali, né, o grande finale, né, das noites, pode apagar, viu, Mar? Se entregue, acredite, esteja ali por inteiro, né, que os bons espíritos estão ali. E quem está em casa, feche os seus olhos, se entregue também e confia que a espiritualidade está em todos os lugares, se a nossa mente permitir. A gente pode estar no meio de um turbilhão, se nós conseguirmos trazer aquela calma, aquela fé, vai acendendo a luz e a gente vai tendo resultados positivos para a nossa mente. Então eu vou ligar a musiquinha. Então todos nesse momento, meu convite, quem conseguir fechar os olhos, quem não conseguir não tem problema, mas tenta assim, realmente captar essas benfeitorias que estão aqui. Respirem. Jesus está conosco. Na permissão do Pai, do nosso Pai, o Pai do universo e do multiverso, que permitiu que Jesus chegasse até nós, para trazer os seus ensinamentos, a sua luz, a sua paz. Que nós sejamos merecedores de tudo isso nesse momento. Quem aqui não pôde estar, quem aqui ainda não sente a vontade de estar, eu digo aqui, próximo a Jesus, não necessariamente só no centro espírita, mas numa casa de oração, que também possa ser tocado um dia pela misericórdia divina. Então respire e que possamos, todos nós, sair daqui hoje bem melhor do que nós chegamos. Claro que não teremos os nossos desafios e problemas resolvidos e solucionados, mas que a nossa mente agora comece a tranquilizar, para ir buscar o equilíbrio, o caminho para uma melhora. Que os lares sejam envolvidos, que todos recebam a luz divina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e que seja feita a sua vontade sempre acima da nossa. O pão
de cada dia que nos dai hoje. Perdoe os nossos erros na mesma medida que perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe, Pai, contrair novos débitos, mas nós sabemos que tudo isso depende da nossa postura mental, das nossas atitudes estarem servindo ao bem. E graças a Deus. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.